Isso. Está chegando aí, comunidade parlamentar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência e o Partido Social Cristão me dão de uma vez mais lançar mão desse espaço para falar de um tema extremamente importante para o futuro da nação. E refiro, senhor presidente, à reforma política. Como é do conhecimento de praticamente todos nessa casa e de boa parcela da sociedade brasileira, no final do ano de 2013, como refluxo daquilo que foi deglutido a partir das manifestações populares de junho, a Câmara dos Deputados conformou um grupo de trabalho para que nós pudéssemos apresentar à população brasileira uma proposta de reforma política. Tratada como vários, pelo epíteto de mãe de todas as reformas, haja vista ser ela a condição necessária para que nós tenhamos melhores quadros, tanto no Parlamento quanto no Executivo, a reforma política é defendida largamente em todos os quadrantes desse país, em praticamente todas as discussões e fóruns apropriados, mas dificilmente sai do papel. No que nós trabalhamos ao longo do ano de 2013, senhor presidente, nós propusemos realmente uma reforma bastante profunda. Mais do que apenas uma modificação na lei, uma modificação nos costumes dos políticos e da sociedade para com a classe política. Para que se tenha uma ideia, senhor presidente, estamos mexendo em assuntos bastante sensíveis, como, por exemplo, o fim da reeleição. Eu era, sabe, Vossa Excelência, um ardoroso defensor dessa tese. Acho que uma comunidade que tem um governo bem-sucedido tem o direito de replicar esse modelo. Infelizmente, fui vencido pela realidade, pela constatação, senhor presidente, de que o uso da máquina de forma desenfreada, a norte a sul deste país, contamina o resultado do processo. E se o resultado do processo é contaminado, nós não temos que falar em resultado positivo benéfico para a sociedade brasileira. Estamos falando também na adoção do mandato de 5 anos, porque se vamos acabar com o Instituto da Reeleição, é necessário que nós possamos conceder aos governantes um pouco mais de tempo para exercer o seu munus. É muito pouco tempo, um ciclo de apenas 4 anos. Nós sabemos que no primeiro ano, o governante que assume ainda exerce a sua função sob a égide do PPA elaborado no governo anterior. Ele tem, portanto, 3 anos para implementar as ações com as quais se comprometeu ao longo da campanha. É necessário, então, que nós possamos estender esse prazo em pelo menos 1 ano. Mas o que há de mais significativo, senhor presidente, na proposta que esse GT apresentou à Câmara e que deve ser votada aqui neste plenário, quero crer, sonho, rogo a Deus, nesse primeiro semestre de 2014, está contido em 2 dispositivos. O primeiro deles diz respeito ao fim do voto obrigatório. Essa era uma bandeira antiga do Partido Social Cristão. O fenômeno do voto obrigatório, senhor presidente, é um fenômeno em extinção. Há apenas 14 democracias que ainda o adotam, sendo que 11 delas estão na América Latina. É, portanto, um fenômeno eminentemente latino-americano. Nos países mais desenvolvidos, nas democracias ditas maduras, não há esse fenômeno. Todos estes países, todas essas nações adotam voto facultativo. E ainda que o nível de comparecimento seja próximo de 50%, ninguém questiona a legitimidade do processo, porque aqueles que foram às urnas, aqueles que se dispuseram a sair das suas casas e escolher um candidato, escolher uma agremiação, o fizeram com a convicção plena de que aquele gesto poderia fazer diferença no processo de desenvolvimento da sua cidade, do seu estado ou do seu país. O voto facultativo é, então, substancialmente, um decreto de liberdade para o cidadão, mas também uma forma de se qualificar o voto. Quem sai de casa o faz com a convicção plena de que pode contribuir com o desenvolvimento da sua região ou do seu país. Um outro aspecto muito importante da reforma política proposta pelo grupo de trabalho diz respeito ao estabelecimento de um teto para os gastos de campanha. Senhor presidente, eu sou um defensor da tese do financiamento público, mas eu consigo compreender a refração popular neste momento. No momento em que não se oferta à sociedade serviços públicos de qualidade, em que não se tem uma boa escola, em que não se tem saúde pública confiável, em que se tem índices alarmantes de segurança pública, de violência, em que nós temos um caos urbano na mobilidade, não se pode apresentar para a sociedade a proposta, nesse instante, do financiamento público. Quem sabe, num outro contexto socioeconômico, em 10, 15 ou 20 anos, nós possamos ter um ambiente saudável ao ponto de fazermos essa discussão. Mas já que isso não é possível agora, adotemos o teto para os gastos de campanha. E isso foi inserido pelo grupo de trabalho. Nós queremos tornar as campanhas mais equitativas, fazer com que um líder sindical tenha as mesmas chances de vitória de um grande empresário, que um líder estudantil tenha as mesmas chances de vitória
de um grande profissional liberal. Se nós tivermos êxitos, se nós lograrmos êxitos nos esforços da reforma política, senhor presidente, nós teremos neste parlamento e em outras casas legislativas do país uma divisão mais próxima da divisão da sociedade nacional, que é bastante heterogênea. Se nós queremos que as eleições sejam limpas, que elas sejam equitativas, que todos tenham chances reais de vitória, nós vamos ver aqui neste parlamento mais negros, mais mulheres, mais jovens, mais representantes das minorias. Este é o parâmetro que nós podemos e devemos utilizar daqui a 5, 10, 15 anos, quando revisarmos o que aprovarmos aqui neste plenário, com a anuência também do Senado Federal. E, por fim, senhor presidente, é importante destacar que nós buscamos a legitimidade popular nesse processo. Ainda que todas essas matérias sejam aprovadas, ainda que todas elas sejam levadas a cabo, elas não estarão esculpidas na lei se não forem sancionadas pela população brasileira. Foi preocupação do grupo de trabalho determinar que após todo o processo legislativo, ou seja, aprovações pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e sanção presidencial, este texto seja submetido ao escrutínio popular por intermédio de um referendo. E se nós formos ágeis o suficiente, esse referendo poderia se dar ainda no segundo turno das eleições de 2014. É claro que essa não é uma missão fácil. Nós estamos correndo contra o tempo, mas a julgar pela importância da matéria, a julgar pela ansiedade da sociedade em ver melhores representantes nas casas legislativas e substancialmente nos executivos do país, é obrigação nossa dar celeridade a esse processo. É uma última exortação que faço nesse sentido. Sei que temos um primeiro semestre curto. Ao cabo do mês de maio, talvez não tenhamos mais votações significativas. E até o final das eleições no segundo turno, muito menos. Portanto, é obrigação nossa dar celeridade, é uma exortação que faço aos pares e substancialmente à mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que nós possamos, num esforço conjunto, dar esta resposta à sociedade brasileira. Aprovada a reforma política, certamente nós desencadearemos um processo muito benéfico para a sociedade. A eleição de melhores quadros implicará na existência de melhores leis e na existência de melhores programas e soluções ofertadas pelo serviço público. Aquilo que a opinião pública queria em junho de 2013, mas que não foi expressamente dito dessa maneira, será respondido. A oferta de melhores serviços públicos, a oferta de leis mais equânimes, a justiça social que todos esperam promover nesse território, é também função da existência de melhores quadros ocupando funções públicas. E a existência de melhores quadros ocupando funções públicas será função de uma legislação mais justa e mais equitativa. A última exortação, quero crer que não estou pregando no deserto, estou pregando para um quadro de 513 homens e mulheres públicos de bem que querem a melhoria do serviço para que o país possa crescer mais e de forma mais equitativa e justa ao longo dos próximos anos. Muito obrigado, senhor presidente.